Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Respostas Divinas e a nossa palavra do dia. Que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida. E eu sou o pastor Wellington, para aqueles que não me conhecem, estão chegando agora, eu sou o pastor Wellington e estou aqui 3 vezes ao dia. Eu estou aqui 10 horas da manhã trazendo a palavra do dia, estou aqui agora. Também às 18 horas nós temos a oração da fé e meia-noite a oração da madrugada. Então tem bastante vídeo aí para você se alegrar, sentir a presença de Deus. Irmãos, fiquem à vontade e agora vamos fazer a nossa reflexão. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, irmãos, e deixe o seu like. E a palavra de Deus para a nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 6. Olha só que maravilha. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai ensinar os discípulos, orientar os discípulos sobre a vida material, sobre a ansiedade, sobre até mesmo situações que vêm causar depressão na vida das pessoas. Às vezes a luta, irmão, é muito grande, é muitas coisas, né? Muitas situações que nós enfrentamos todos os dias, aquela preocupação que a luz vai vencer, a água vai vencer, a comida, né, tá faltando, precisa pagar o colégio da criança, né, e uma série de coisas que nós precisamos cumprir. É a nossa obrigação de arcar, né, com todas essas despesas. Vem o IPTU, vem o IPVA, e aí a pessoa pega e fica ansiosa, a pessoa fica abalada, né? Porque o dinheiro não dá vencimento. Isso acontece com todos nós e acredito que acontece com você, a não ser que você tenha dinheiro, né? Você seja rica ou rico, né? Aí não acontece não, mas com a gente somos pobres, né, na classe média, isso acontece sim, não acontece poucas vezes não, acontece muitas vezes na nossa vida, né? Então, acontece que a pessoa fica meio triste, meio abalada, fica nervosa, a pressão aumenta, tem a hora que baixa, um estado de nervo dentro de casa, é assim que acontece. A pessoa rapidamente pega a pilha dentro de casa com uma criança, mas tudo está voltado para essas situações, e muitas delas situações financeiras. Mas a palavra do Senhor, Jesus vai trazer uma palavra para confortar, para consolar os nossos corações. E Mateus capítulo 6 vai dizer o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, em que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ainda diz no versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus, né? Ele as alimenta. Não tem de vós maior valor do que as aves dos céus, diz a palavra de Deus. Então Jesus está ensinando os discípulos, explicando para os discípulos, que não é para ficar ansiosos, isso aí é para nós também, não é para ficar preocupado, abalado, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso e aquilo. A Bíblia diz que as aves do céu, irmãos, elas não trabalham, elas não tricotam, elas não fiam, elas não plantam, elas não colhem. Colher até colhe, né? Mas ela não faz nada disso, irmãos. Mas Deus alimenta as aves do céu. E a Bíblia diz, Jesus dizendo o seguinte, e vós, vocês não são mais preciosos, nós não somos mais preciosos do que as aves do céu? Se o vosso Pai, Deus, sustenta as aves do céu, quanto mais você. A Bíblia ainda fala lá embaixo, mais um pouquinho, fala sobre o lírio do campo, que o lírio, nem Salomão se vestiu tão bem a ponto que se igualasse à beleza do lírio do campo, que hoje
tá ali bonitinho e amanhã seca e murcha. Então a Bíblia está falando sobre o cuidado de Deus. Deus, ele tem cuidado de você. Ele tem demonstrado através desta palavra que não é para nós ficarmos afoito, atribulado, né? Porque hoje falta uma coisa, amanhã vai faltar outra coisinha, depois da manhã falta outra coisinha. Se você ficar atribulada, se você ficar nervosa ou nervoso com essa situação, você não vai viver, irmãos. Você vai viver em torno desta situação, tá? E o que acontece? Deus manda dizer para você, através desta palavra, é que Deus, ele suprirá a sua necessidade. Deus, ele cuidará de nós. Então, quando a Bíblia fala sobre esse assunto, não é para a gente, irmãos, também cruzar os braços e dizer: Deus, ele vai me sustentar, Deus vai cuidar de mim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra está dizendo o seguinte, que nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que cabe a mim fazer, aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer, tá? Então, trabalhem, faça o que tem que ser feito, faça a tua parte, trabalhe. E as demais coisas, Deus vai abençoando, Deus vai acrescentando, mas a pessoa tem que fazer a parte. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, o seguinte: aquilo que cabe a mim fazer, Deus não fará. E aquilo que cabe a Deus, você não tem como fazer. Um exemplo típico disso aconteceu quando morreu Lázaro, né? Lázaro da Bíblia, tá? Lázaro lá de Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou ali em frente ao sepulcro e ali cheirava mal, porque Marta ou Maria falou que cheirava mal. Jesus, já cheira mal. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Depois, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali estava posta uma pedra muito grande. Os sepulcros, antigamente, eram em caverna, né? Era em rocha, que escavavam assim, fazia o sepulcro. E tinha uma pedra muito grande que rolava e tapava a frente, a entrada do sepulcro. Então, Jesus chegou ali, diante daquela sepultura, e Jesus disse o quê para aquelas pessoas? Removam a pedra. E aí rolaram a pedra, tiraram a pedra da reta. Aí Jesus olhou lá para dentro e disse: Lázaro, saia. E Lázaro saiu, todo amarrado, todo vendado, né? Saiu e ali se colocou em pé e vivo, na presença de todos. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que a pedra que estava atrapalhando ali o milagre de Jesus, Jesus poderia até, irmãos, estender as mãos assim e fazer assim, ó, e a pedra rolaria, né? Sairia ali da frente do sepulcro, mas Jesus falou com aquelas pessoas: removam a pedra. E depois Jesus disse: Lázaro, saia. O que a palavra nos ensina é o seguinte, que a pedra qualquer um poderia remover, mas a vida só o Senhor, só o Cristo é que poderia dar. Só a vida, só Jesus. O homem não poderia dar a vida em relação à pedra, o homem poderia fazer. Então, removeram a pedra, Jesus operou o milagre. Então, irmãos, aquilo que nós temos que fazer, né, aquilo que compete a nós, seres humanos, nós temos que fazer, que é trabalhar, que é lutar, correr atrás do pão de cada dia. A nossa parte nós temos que fazer. Como eu já disse, não é para cruzar os braços, visto que a Bíblia diz que os lírios Deus sustenta, os pássaros Deus alimenta, e nós somos mais preciosos do que os lírios do vale e os pássaros, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, irmãos, mas é o seguinte: se você está fazendo a tua parte,
você está lutando, você está trabalhando, você está realmente fazendo aquilo que compete a você, então daí não é para ficar preocupado, ansioso, ansiosa. Meu Deus, a luz venceu, né? A luz vai vencer. Olha para sua geladeira, não vê nada. E aí a pessoa fala, meu Deus, não precisa ficar assim. Isto, quando a gente fica nervoso, abalado, isso só está demonstrando que a gente não tem fé, que a gente não confia no Senhor, né, do Salmo 23. Isso só está demonstrando que a gente não acredita que Deus, Ele pode suprir a nossa necessidade, como está a palavra de Deus. Então, irmãos, os momentos difíceis que você está passando, que você já passou, isso aí serve de aprendizado para que nós venhamos exercitar a nossa fé. Então, esta é a palavra que Deus tem para você. Não se preocupe, faça a tua parte, trabalhe, faça o que tenha que fazer. Não precisa ficar abalado, não precisa ficar nervoso, porque Deus, Ele irá suprir no tempo certo aquilo que você precisa. Eu vou contar para vocês um testemunho, eu tenho 1 milhão de testemunhos, mas eu vou contar 1 milhão aqui, o vídeo não termina nunca. E é o seguinte, uma vez, eu já contei aqui para vocês, mas como faz parte da mensagem, eu gostaria de dizer para você o seguinte. Um dia, eu estava fazendo a faculdade de Direito e eu estava devendo um valor. Já até contei em outro vídeo aqui, estava devendo um valor, X. E a faculdade não queria renovar a matrícula, porque eu tinha que quitar o débito anterior. E eu falei com a minha esposa, fulano, e agora o que nós vamos fazer? Estamos devendo um valor, a faculdade, né, na época é muito caro mesmo, e a gente não tem de onde tirar nada, e agora o que nós vamos fazer? Aí o que aconteceu? Nós oramos, né, pedimos orientação a Deus, e de repente uma pessoa que não sabia da situação, que isso aí foi entre eu, minha esposa e a faculdade, né? E essa pessoa não tinha nada a ver, não sabia de nada. E ele estava em casa nesse mesmo dia, à noite, e ele falou com a esposa, fulana, eu estou com a vontade de dar um dinheiro ao pastor Wellington. E aí a esposa dele falou assim, fulano, se você está sentindo vontade, então dê, Deus sabe de todas as coisas. E aí ele pegou o dinheiro, enrolou na liga, né, uma opção de dinheiro, e me marcou encontro comigo no centro da cidade. Eu fui, cheguei lá, ele falou, pastor, eu senti a necessidade muito grande, Deus tocou no meu coração à noite e eu senti a necessidade de te dar esse dinheiro. Ele me deu o dinheiro, eu peguei o dinheiro, abri e contei ali, quando eu fui ver, era o mesmo valor que eu estava devendo na faculdade e que teria que pagar. Aí eu falei assim, não foi você que sentiu, foi Deus que tocou no teu coração, porque Deus sabe que eu precisava desse valor, desse mesmo valor, para poder pagar a faculdade, para renovar minha matrícula. Então, irmãos, vocês estão vendo como é que Deus, Ele supre as nossas necessidades? Deus toca no coração das pessoas, Deus abençoa. Meus amados irmãos, já falei uma vez com vocês, para Deus abençoa, mas Deus usa pessoas aqui na terra. É por isso que a gente tem que pedir, Deus, eu quero ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Assim como tem pessoas que têm sido uma bênção na tua vida, você sabe que tem pessoa que te ajudou muito, está sempre junto com você, tem pessoas que tem sido uma bênção na tua vida. Então nós temos que repassar. Nós temos que ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Então tá bom, irmãos. Esta aí é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sei que te ajudou bastante. Vamos continuar firme. Pega esse vídeo aí agora e você compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está no maior sufoco lá, precisando de uma palavra. Pega esse vídeo, compartilhe com eles para abençoá-los também. A todos vocês, ficam na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.